Bem-vindo, alunos! Aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Esse tema é da Química 3 do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá para a aula então. Para a gente dar o nome dos hidrocarbonetos, nós temos que nos ater a três coisinhas: o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo é o que vem na frente. O infixo, também chamado de intermediário, está no meio, e o sufixo no final do nome. Esse sufixo vai depender do grupo funcional. Então aqui tem uma tabela que apresenta o grupo funcional. Então, se vocês observarem, tem um grupo chamado álcool. Na molécula carbônica, como CH3, CH2, OH, este OH diz que é um álcool. Nesse caso, o nome desse composto terminará com ol, por isso que ele se chama etanol. E aqui nós temos vários grupos funcionais. O que nós vamos trabalhar dessa vez vai ser o grupo funcional hidrocarboneto. E quando é um hidrocarboneto, ele vai terminar com o. Quando é álcool, termina com ol. Quando é um aldeído, termina com al e assim por diante. Vamos nos preocupar nessas próximas aulas somente com o grupo funcional hidrocarboneto. Então, se é um hidrocarboneto, o final do nome termina com o. Sei então que o final será sempre o. Agora, o que é um hidrocarboneto? Hidrocarbonetos são compostos formados de carbono e hidrogênio. Observe que na molécula não tem outra coisa que não seja carbono e hidrogênio. Pode ser uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, pode ser normal, ramificada, saturada ou insaturada, mas só tem carbono e hidrogênio, então todos esses compostos terminam com o no final. Para a gente saber dar o nome, então, eu sei que o final é o, mas e o prefixo e o intermediário? Bom, aí nós temos duas tabelinhas. A primeira tabela fala do prefixo, que é a quantidade de carbono que tem na cadeia. Essa quantidade de carbono, as tabelas apresentam de 1 a 10. Acompanhe aqui comigo. Se eu tenho um carbono, o começo do nome é met. 2 carbonos, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10 é dec. Então aqui nós temos a quantidade de carbono para começar o nome. O meio, que é o intermediário, vai depender do tipo de ligação que existe entre esses carbonos. Se a ligação é simples, você coloca uma palavrinha chamada an. Se tiver ligação dupla, você coloca o en. Se tiver uma ligação tripla, você coloca o in. Se tiver duas ligações duplas, por exemplo, você coloca um di, que quer dizer duas, e o en, que é dupla, chamado então dien. Lembrando que no final, por ser hidrocarboneto, nós vamos utilizar a palavrinha, a letrinha O. Então, aqui eu apresentei para vocês, e aqui também está a tabela do livro de vocês, com a quantidade de carbonos, com o tipo de ligação, o an, o en, o in e o dien. E aqui tem alguns exemplos. Vamos aqui então para alguns exemplos que vai ficar mais prático para vocês entenderem. Eu tenho aqui no lado esquerdo a tabela com a quantidade de carbonos e o tipo de ligação. Lembra que o nome vai terminar sempre com o. Então, a gente coloca aqui uma molécula, conta quantos carbonos ela tem. Ela tem 3 carbonos. Eu venho na tabela e olho, 3 carbonos, o nome começa com prop. Eu olho o tipo de ligação. Como tem uma ligação tripla, eu venho na tabelinha aqui embaixo e observo que tripla eu tenho que colocar o nomezinho in. E o final é o, lembra que é hidrocarboneto. Então esse composto se chama propino. Já o de baixo tem apenas 2 carbonos. 2 carbonos, olha na tabela, é et. Como ele tem uma ligação dupla, eu venho aqui e observo que ligação dupla tem o en. Esse composto se chama eteno. E esse composto aqui de baixo tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Como ele tem 5 carbonos, ele começa com pent. Só tem ligação simples, então se só tem ligação simples, é an. E termina com o chamado então de pentano. Lembrem de estar anotando no caderno de vocês essas definições e esses exemplos. A tabela vocês podem utilizar a do livro de vocês, ou vocês também podem estar anotando essa tabela para poder depois fazer os exercícios e atividades. A partir disso nós vamos ter
compostos como o metano, o meteno, o etano, eteno, propano, propeno, propino e assim por diante. Mas vamos continuar aqui. Aqui nós temos dois compostos que são muito parecidos. Quantos carbonos tem nesse de cima? 1, 2, 3, 4. Então ele é but, porque tem 4. Ele tem só ligação simples? Não, ele tem uma ligação dupla aqui. Então ele é um en. E ele termina com o, porque ele é um hidrocarboneto. A princípio o nome desse composto é buteno. Mas se eu olhar o de baixo, ele também tem 4 carbonos. Ele também é um but. Ele também tem uma ligação dupla e ele termina com o. Então nós temos dois elementos com o mesmo nome. Bom, como aqui tem mais que 3 carbonos, já tem 4, nós temos que fazer o seguinte. Quando existir mais de uma possibilidade de localização da insaturação, quem é a insaturação? A insaturação é essa dupla ligação que está aqui. Isso é o que torna a cadeia insaturada. Essa está aqui, essa está aqui. Quando a gente tiver mais de uma possibilidade de localização dessa insaturação, a gente tem que indicar o número do carbono em que ela está. Então eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho que fazer uma contagem do carbono. E essa contagem, essa numeração, ela deve começar na cadeia aonde está mais próxima da insaturação. Olhando então no nosso exemplo de cima aqui, nós temos que começar a numerar o carbono da direita para a esquerda. Isso indica que essa dupla ligação está mais próxima do carbono de número 1. Nesse caso, eu vou colocar o 1 na frente do en. E o nome do nosso composto é but-1-eno. Já o de baixo, eu posso numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque ele está no meio. Numerando da esquerda para a direita, eu tenho o carbono 1, 2, 3. Observem que essa dupla ligação está perto do carbono 2, sempre do carbono de menor número. E eu vou colocar um 2 na frente do en. O que eu vou dizer então que o composto de baixo é o but-2-eno. A IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela recomenda que os números devem vir antes do que eles indicam. Então, o que o número 2 está indicando? Que no carbono de número 2 tem uma dupla ligação. O que o número 1 está indicando? Que no carbono de número 1 tem uma dupla ligação. Você deve fazer essa numeração quando tiver ligação dupla e tripla e quando tiver mais que 3 carbonos. Aqui, eu tenho um composto com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos é X. Então o nome dele é X. Porém, ele tem duplas ligações. Observe que ele tem uma dupla ligação aqui e outra dupla ligação aqui. Ele é X. Ele tem duas duplas ligações. Por isso, com duas duplas ligações, você coloca di-en. Termina com o, X-dieno. Agora, como essas duplas podem mudar de posição de composto para composto, você tem que numerar os seus carbonos. Começando aqui da esquerda, porque a dupla está mais perto da esquerda. Observe que no carbono de número 1 eu tenho uma dupla, e no carbono de número 4 eu tenho outra dupla. Coloco então na frente desse di-en 1,4. O composto se chama hexa, boto um A para ficar mais bonito a sonoridade, 1,4-dieno. Nesse composto aqui de baixo, com regra de traços, a mesma coisa. Quantos carbonos tem? 5. O que eu faço com esses 5 carbonos? Numero 1, 2, 3, 4, 5. Para dizer que a minha dupla ligação, essa dupla ligação, está mais perto do carbono 2. Como ela é uma dupla, ela é en. Então eu tenho 5 carbonos, que é pente. A dupla ligação está no carbono 2 e termina com eno. Então o nome é pente ou penta-2-eno. Anote os exercícios de vocês e esses exemplos no caderno. Quando forem hidrocarbonetos fechados, alicíclicos, eu vou colocar a palavra ciclo na frente. Então eu tenho aqui um composto com 3 carbonos, só que ele é fechado. Nesse caso você coloca ciclo. Depois você conta. Quantos carbonos tem? Tem 3. Olha a tabelinha anterior. Olha aqui, 3 carbonos é prop. Prop, então ele é ciclo prop. Só tem ligação simples?
é AN. Hidrocarboneto termina com O. Então a diferença é que aqui fica ciclopropano. Se fossem 3 carbonos ligados dessa maneira, seria apenas propano. Como é cadeia fechada, coloco o ciclo na frente, ciclopropano. Aqui nós temos 4 carbonos de uma maneira fechada, que é ciclo. But, porque 4 carbonos é but. Ligação dupla é o en. Então aqui eu tenho o ciclo buteno. Nesse caso aqui, esse composto de cima, puxando um pouquinho para baixo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Olhando na tabela dos carbonos, 8 é oct. Esse oct tem uma ligação dupla, então ele é en. Ele termina com O. Porém, aonde está essa ligação dupla? Lembra que eu falei que com mais que 3 carbonos você tem que numerar. Começo da direita para a esquerda, a nossa ligação dupla está mais próxima do carbono de número 2. Por isso, na frente do en, você coloca o 2. Oct 2eno. Vamos lá. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é, então, oct. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Então, eu tenho que saber que isso vai virar C8. Quantos hidrogênios tem aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho aqui H18. C8H18. Agora, tem uma maneira mais prática de fazer essa continha que nós vamos aprender mais na frente. Mas dá para a gente saber através do nome também a fórmula molecular. Aqui, esse composto tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Lembra? 5. Chamamos de pente. Olha lá na tabelinha. Esse composto pente tem 2 ligações duplas. Então, a dupla a gente chama de en. Nesse caso, eu coloco um di na frente. Termina com O. Porém, eu tenho que numerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho as duplas ligações. Então, o nome fica pente ou penta 1,3 de eno. Esse é o nome do composto. Chegamos ao final da aula. Você encontra a aula no Google Sala de Aulas, em profrodrimelo.wix.com/aulas. Anotem tudo no seu caderno. Dúvidas, entre em contato com o professor. E nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando com os exercícios de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Um abraço e bons estudos!